Boa noite, querida igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria acolhemos os irmãos e irmãs que vêm participar conosco de mais uma reunião de oração nesta semana em que temos uma data significativa a comemorar no calendário da igreja, o próximo dia 31 de outubro, o qual marcará os 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. Como Igreja Presbiteriana, somos herdeiros dessa reforma deflagrada pela redescoberta genuína da graça de Deus e que não atingiu apenas a dimensão subjetiva da fé, nem se restringiu à Alemanha com a atuação de Martinho Lutero. A reforma iniciada por Lutero na Alemanha afetou vários aspectos da vida e chegou a outros continentes. Afetou a educação, a política, a economia, a ciência, etc. A reforma mudou a maneira de enxergar o relacionamento com Deus, a leitura da Bíblia e a igreja institucional. Somos igreja cristã reformada, presbiteriana unida, formada por cristãos e cristãs alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nos reunimos, razão pela qual existimos. Como corpo vivo de Cristo, seguimos celebrando em nossas casas, neste tempo de pandemia, num testemunho vivo de que a Igreja está presente em cada um de seus membros. Enquanto não nos é possível o encontro presencial, somos alimentados pelo poder da comunhão que nos é garantida por obra do Espírito Santo agindo no meio de nós. Expressemos a alegria de fazer parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, a sua igreja, com o cântico Canto do Povo Reunido. Tanto tempo que um povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal. O teu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal. E como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças pro nosso caminhar. Queremos mais aprender como viver. Ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. Até nós chegou. Até nós chegou. Oremos todos juntos. Bondoso e amado Pai, obrigado pela Tua graça revelada em Cristo Jesus. Orienta-nos, fortalece-nos, para que aproveitemos as oportunidades que nos concedes e sejamos mensageiros e mensageiras da grande verdade de que a salvação é graça de Deus através de Cristo e não pode ser merecida ou alcançada por nós. Em Cristo, fomos reconciliados contigo para viver uma vida de amor, justiça, paz e perdão,
Liberta-nos do orgulho, da prepotência, do ódio e de tudo mais que teima em nos afastar do teu amor. Chama-nos para ti, chama-nos a viver em novidade de vida ao teu lado. És tu sempre que estendes os braços. Ensina-nos a aceitá-los e neles nos abrigarmos. Por Jesus Cristo. Amém. 2 nomes foram fundamentais no movimento da Reforma: Martinho Lutero e João Calvino. Mas há outros, muitos outros, que viveram antes, durante e depois destes 2. Homens e mulheres que contribuíram para a divulgação do movimento por seu envolvimento no meio eclesiástico ou político. Nesta noite de oração, vamos agradecer em especial pela vida dos homens e mulheres chamados por Deus ao longo da história da Igreja, seu testemunho de fidelidade ao Evangelho, pedindo a Deus que também nos fortaleça em nosso testemunho, de forma que o reconhecimento da alegria de ser alcançado pela graça seja partilhado com outras pessoas e redunde em louvor a Deus e serviço ao seu reino de justiça e paz. Dentre as heranças deixadas pela Reforma, está a valorização da música nas celebrações litúrgicas. Para os reformadores, os cânticos tinham um forte apelo didático, objetivando a fixação das Escrituras. Nas celebrações litúrgicas da época de Lutero, a música era restrita ao coro e aos sacerdotes. O povo não cantava. Trazer a música para perto do povo, convidando-o a cantar, foi a forma que Lutero encontrou de levar as Escrituras para próximo das pessoas. Os hinos aprendidos nas celebrações eram nelas cantados e depois acompanhavam o povo no dia a dia. Lutero fez assim da composição de seus hinos verdadeiras prédicas musicadas, transformadas em instrumentos pelos quais não só as Escrituras, mas também as ideias da Reforma iam sendo espalhadas. Dentre os diversos hinos de autoria de Lutero, Castelo Forte foi aquele que ficou conhecido como o hino da Reforma. Não se tem a data precisa da escrita deste hino. A data mais antiga de seu registro consta no inário do ano de 1531. Lutero compôs o hino Castelo Forte a partir do Salmo 46, não nos primórdios da Reforma, mas provavelmente num tempo em que ele se encontrava sob um forte nível de perseguição, até mesmo sentindo sua vida ameaçada. Busquemos ver no Salmo 46 a inspiração oferecida a Lutero para a composição do hino Castelo Forte. Acompanhemos a leitura do Salmo e cantemos a beleza do hino Castelo Forte. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz.
O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. À semelhança do descrito pelo salmista, as palavras de Lutero no hino revelam a manifestação da confiança incondicional na ação misericordiosa e salvífica de Deus. É um hino de confiança em Deus e de consolo em toda e qualquer tentação e tribulação,
enfermidade, flagelo natural, catástrofes, guerras, angústias mil. Quando imerso numa realidade totalmente vil, Lutero é capaz de reconhecer que há uma realidade ainda maior, a graça de Deus que sempre prevalecerá. A confiança de Lutero não estava, pois, nas paredes de um castelo, mas no Deus que socorro traz em seu Filho escolhido. Castelo Forte é, assim, um hino que expressa bem a centralidade da obra de salvação de Deus em Cristo em nosso favor. A composição de Lutero mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar nem ver-nos assustados. Para ele, Deus continuará sendo, para aquele que nele confia, descansa e espera, o único refúgio seguro, pois, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Queremos, meus irmãos e irmãs, que o salmo e o hino trazidos nesta noite nos ajudem a entender que em tempos de adversidades, quando tudo parece ruir, Deus é aquele no qual podemos nos abrigar e onde somos fortalecidos para enfrentar as tempestades da vida. Enquanto estivermos neste mundo, não estaremos livres das adversidades. Vários são os momentos em que percebemos o quão frágeis, pequenos e impotentes somos. Nesses momentos, onde vamos buscar abrigo e forças? As palavras do salmista e Lutero nos animam a buscarmos em Deus a proteção e força que necessitamos. Vamos, portanto, buscar em Deus a força que necessitamos com nossas orações. Vamos agradecer por Deus ser o nosso sustento e fortaleza quando nossas pernas vacilam, quando nosso coração é tomado por desesperança. Que Ele nos ajude a amadurecer cada vez mais na fé, fazendo-nos reconhecer que os momentos difíceis também têm o seu valor e a sua grandiosidade, quando os transformamos em aprendizado pelo discernimento que o Espírito Santo dá. Oremos hoje, em especial, pela Igreja, pelas pessoas que estão na liderança local, regional e nacional. Oremos pelos políticos que estão a serviço no governo municipal, estadual e federal de nossas cidades, estado e país, para que elas realmente voltem o seu trabalho para o bem de todo o povo, pois é para isso que elas foram eleitas. Lembremos de interceder pelos irmãos e irmãs enfermos, para que sejam amparados e fortalecidos pela misericórdia de Deus. Oremos, queridos, pelo Hospital Evangélico, agradecendo os seus 48 anos de organização, que será celebrado no próximo sábado, no Parque da Prainha. Que Deus abençoe a direção do hospital, seu corpo de funcionários, os médicos e todos que contribuem para que o Hospital Evangélico possa responder de maneira eficaz às demandas de assistência à saúde em nosso estado. Oremos com gratidão pela vida dos aniversariantes da semana, as irmãs Carla, Sandra e Neilde e o irmão Carlos Werner. Que a vida desses irmãos seja colocada sob os cuidados e a amorosidade de Deus. Oremos para que em cada lar a graça de Deus se manifeste
na construção de relações saudáveis de convivência, com gestos de respeito e ternura. Rogamos para que Deus acolha a oração que parte do coração de cada irmão, de cada irmã, suplicando sobre todos a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixo meu abraço fraterno aos irmãos e irmãs, desejando a todos uma noite de bênção e paz. Amém.